Obrigada, senhor presidente, colegas, parlamentares, quem nos acompanha pelas redes sociais da Câmara, TV Câmara, Rádio Câmara. Cumprimentar também os estudantes que estão nos visitando nessa tarde. E eu queria vir aqui registrar um evento que fizemos hoje com a liderança da oposição, liderança da minoria, que reúne os partidos de oposição, um seminário muito importante, repensando a economia brasileira, retomar o crescimento e a geração de empregos. A oposição nesse país tem o compromisso com o povo brasileiro de apresentar propostas, senhor presidente, para tirar o povo da crise. E hoje pela manhã conversamos com economistas de renome aqui no país para falar sobre a situação da economia brasileira, que anda muito ruim. Infelizmente, o nosso povo continua desempregado, uma grande parte, outra grande parte continua em empregos precários, empregos informais, ganhando menos e trabalhando mais, a renda baixa e 64% das famílias brasileiras está endividada. É isso que a gente discutiu hoje de manhã. Quais são as saídas que nós temos para essa crise? Já que o governo que está aí, que prometeu o céu, prometeu o paraíso, prometeu que ia resolver o problema do povo, não tem um projeto de desenvolvimento do país. O que nós precisamos, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, é colocar dinheiro na mão do povo. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, é um país grande, um país com riquezas, e 200 milhões de habitantes é um mercado consumidor muito grande e com muita possibilidade de prosperidade. Mas o povo sem dinheiro não tem condições de fazer a economia movimentar. Portanto, nós precisamos mudar a lógica da política econômica. Essa política de cortes, de reformas, não leva a nada. Vossa Excelência deve lembrar, quando foi feito o impeachment da presidenta Dilma, aquele golpe, diziam que era só tirar a Dilma, que tudo ia arrumar. O mercado ia voltar a funcionar, era uma questão de confiança. Depois disseram, não, mas tem que fazer as reformas. Aí vieram com a reforma trabalhista, para tirar direito dos trabalhadores. Não contentes com isso, vieram com a emenda constitucional 95, a emenda do teto, que congelou por 20 anos as despesas e os investimentos das áreas sociais, educação, saúde, assistência social. Hoje nós estamos com as nossas universidades numa situação de penúria. Tem universidade que não vai conseguir pagar a conta de água e luz, que dirá ter recursos para investir na educação dos seus alunos. A saúde, na mesma coisa, expulsar os médicos cubanos. Hoje nós temos 60 milhões de brasileiros sem médicos. Vossa Excelência, de um estado que é o Amazonas, sabe a dificuldade de ter médico para atender as comunidades do interior, principalmente as comunidades indígenas. Eram os cubanos que atendiam. Não, por uma política ideológica, por ódio, por preconceito, tiraram os médicos cubanos. Quem é que eles colocaram no lugar? Ninguém. Essa gente prefere que o povo morra do que oferecer os serviços. Nós não podemos continuar assim, senhor presidente. Isso é cruel com o povo brasileiro. Nós precisamos mudar essa política econômica. Nós, o Partido dos Trabalhadores, já apresentamos aqui a esta casa um plano de geração de emprego e de renda. E nesta semana, nós também, junto com todos os partidos da oposição, apresentamos uma proposta de reforma tributária solidária. O que quer dizer isso? Tirar o imposto que é cobrado dos pobres e colocar para os ricos pagar, fazer a inversão. Hoje, o consumo brasileiro é mais tributado do que a renda e o patrimônio. Então, o pobre paga o mesmo imposto que o rico, aliás, paga mais. Quando ele vai no supermercado comprar um pacote de arroz e de feijão, ele paga o mesmo imposto que o rico paga no pacote de arroz e de feijão. Só que o rico não tem sua renda tributada. Nós não tributamos lucros e dividendos. Então, quem ganha lucro no Brasil não paga imposto sobre lucro. E o nosso imposto de renda é muito concentrado. As pessoas começam a pagar imposto de renda a partir de um ganho de R$ 1.900. R$ 1.900 é muito pouco de salário para pagar imposto de renda. Nós temos que mudar isso. Então, a nossa proposta é que se reverta essa política econômica perversa que está sendo feita no Brasil. O presidente Lula, que não era um economista, mas tem sabedoria popular, veio do povo, sabe o que é o sofrimento, sempre nos disse, para melhorar a economia de um país, a gente tem que colocar dinheiro na mão dos mais pobres. Dê R$100 para um pobre e dê 100 mil para um rico. O rico vai colocar os 100 mil no mercado financeiro para investir e ganhar juros.
O pobre vai colocar os R$100 no supermercado para comprar comida. Isso faz a economia girar. Mas o que esse governo tem feito? Tem tirado o poder de renda das pessoas. Agora mesmo, ontem, aqui esta casa aprovou a proposta do governo de não fazer o reajuste real do salário mínimo. Isso é um crime com as pessoas. O salário mínimo hoje é referência de ganho para mais de 40% do povo brasileiro. Você dar um aumento real é colocar mais renda na mão das pessoas. Então foi sobre isso que nós discutimos. E é muito engraçado, porque esse governo, que é uma consequência do governo de Michel Temer, é a mesma política econômica, a ponte para o futuro, dizia que com as reformas e com os cortes do orçamento ia melhorar o Brasil. São 4 anos já que eles estão adotando essa política econômica. E olha o dado que interessante. A dívida bruta brasileira, que era 68% do PIB, do Produto Interno Brasileiro, em 2016, hoje é 79%. Esse dado desmente o que eles estão falando. Não é cortando recursos do orçamento que nós vamos melhorar. Eles cortaram o tempo inteiro e a dívida aumentou. Então, que conta é essa? Que equação é essa para melhorar a economia? A economia só tem piorado, porque está errado, eles estão fazendo errado. Nós precisamos dar condições para as pessoas consumirem. Se a pessoa tiver dinheiro para consumir, o comércio vai bem, a indústria vai bem, o país cresce. De novo, nós não vamos crescer. Então, eu queria dizer, o problema do país não é fiscal. O problema que nós estamos vivendo hoje no país é a falta de uma política econômica. Cadê, governo Bolsonaro, o plano para gerar empregos? Não tem. Cadê, governo Bolsonaro, um plano para melhorar a renda das pessoas? Não tem. Cadê, governo Bolsonaro, um plano para renegociar a dívida de quem está endividado? Não tem. Não é um governo que se preocupa com o povo. Eles não estão nem aí se a pessoa está podendo comer uma vez por dia, ou talvez de cada 2 dias. Voltou a fome no país, as pessoas estão de novo nas ruas pedindo alimento, pedindo dinheiro. Portanto, nós da oposição fazemos uma crítica contundente a esse governo e fazemos uma oposição consistente, mas nós temos responsabilidade com os trabalhadores. Por isso que nós apresentamos um plano para gerar emprego e renda. Esse plano já foi exposto aqui na tribuna e seria muito importante que o Brasil se debruçasse sobre isso. O problema hoje do Brasil é a economia. E esse governo não vai conseguir resolver com a política econômica que está aí. Nós precisamos fazer com que os bancos públicos possam ter um plano de renegociação de dívida. E precisamos dar aumento real ao salário mínimo para tirar o povo da miséria e da crise.